posso ouvir tua voz. Senhor Jesus. Aos teus pés. Querido, curva sua cabeça, faz uma oração comigo, para que o Senhor venha a falar conosco. Deixa eu só ser chato um pouquinho. André, se você puder diminuir um pouquinho esse microfone lá no side, vai me ajudar, porque eu fico ouvindo eco. Aí eu falo e espero para me escutar, sabe? Você já viu aqueles vídeos na internet que o repórter tá com o fone, com o ponto atrasado, assim? Beleza, daí me ajuda aqui. Se puder ajudar um pouquinho aqui. Queridos, curva sua cabeça comigo agora. Peço para que o Senhor continue se manifestando hoje aqui. Agora através da palavra. Nós já o cultuamos com nossos louvores, nosso melhor cântico, né? Com o nosso sacrifício de estar aqui hoje, com a nossa oferta, né? E que o Senhor possa agora nos trazer clareza, nos trazer luz à palavra dEle. Que possamos hoje tirar aqui da Bíblia uma seta lá do tempo bíblico, lá da história que está aqui contada, e atirar hoje para os dias atuais, atirar para o nosso mundo hoje, para que a gente possa aplicar aquilo que o Senhor nos deu a graça, nos deu a oportunidade de ter aqui escrito e tão fácil. Amém? Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que o Senhor venha quebrantar os corações. Salve da igreja, na paz do Senhor. Queridos, como nós vínhamos fazendo Vocês perceberam, né? As duas pessoas que me amam trouxeram água pra mim aqui, né? Primeiro a Cris, depois minha mãe. Vocês perceberam, né? Antes de a gente começar, deixa eu falar qualquer coisa. Queria agradecer a todos os queridos que hoje tiraram lá um tempinho para mandar uma mensagem para mim lá de parabéns, obrigado. Hoje, dia 18, estou fazendo 26 anos. Obrigado a todos pelas mensagens. Que legal. Devo pegar você, André. Amém. Agora que eu não vou poder agradecer um por um, né? Agora ficou mais difícil. Mas obrigado de coração a todos, tá? Vocês são importantes demais para mim. Mesmo. Bolo? Amor, você arrumou um bolo surpresa para mim depois aí, ou não? Queridos, nos últimos sábados nós temos escutado ministrações dos alunos lá do IBQV a respeito daquele texto de Marcos 8, 22, sobre o cego de Betsaida, né? A cura de um cego em Betsaida. E hoje é a minha vez, né? E eu vou procurar transcorrer aquela mensagem que aquele dia lá na prova que eu ministrei, mas hoje com algumas coisas a mais, algo que Deus me deu hoje durante a tarde, onde estava preparando alguma coisa aqui. E cadê o pessoal do IBQV? Não tem ninguém aí? Ah, tá o Vitor lá, ó. Então, tá o Vitor e a Cris, né? Então, o pessoal não tá, então eu vou poder fugir um pouco da homilética lá. Porque os irmãos já ouviram, né, bastante a respeito de Marcos, da introdução ao livro de Marcos, né? O que era o livro de Marcos, para quem foi escrito. Então a gente vai pular essa parte. Beleza? Queridos, o livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22, fala a respeito da cura do cego em Betsaida. E eu tinha, até pouco tempo atrás, um certo desconforto, eu posso falar assim, porque a gente tem liberdade de falar aqui na igreja, porque a gente aprende todos os dias, né? E a gente tem que ter a humildade, a hombridade de dizer quando a gente está errado também. E eu ficava muito incomodado com algumas mensagens que eu ouvia a respeito dos milagres de Jesus na Bíblia. E eu falava assim, beleza, a Bíblia está relatando um milagre de Jesus. Bom, ótimo, eu creio que Jesus fez mesmo aqueles milagres ali. Mas eu ficava um tanto quanto mexido assim,
a respeito assim, por que que as pessoas pegam um milagre de Jesus, os ministros, os pregadores pegam um milagre de Jesus e eles começam a entrar a fundo e a extrair tanta coisa dali, tanta pro dia a dia, e você pega lá o cego de Betsaida que foi curado de uma maneira toda estranha lá por Jesus lá, e houve um processo dessa cura, mas amém, foi uma cura, e Jesus estava querendo ensinar alguma coisa ali para as pessoas que estavam em volta, os discípulos, e aí o pessoal traz essa mensagem e começa a aplicar tantas coisas para o nosso dia a dia. Eu falava, mas será que já não é o suficiente o fato de Jesus ter feito um milagre? E eu aprendi que não é bem assim, que existem muitas coisas ali. Então, para a gente falar um pouco desse texto, antes de ler, eu queria expor algumas coisas aqui para a gente ter a mesma ótica a respeito do texto, para que a gente consiga depois transcorrer a mensagem entendendo ou falando a mesma língua aqui, para que a gente consiga desenvolver um raciocínio. Para que servem os milagres na Bíblia? E eu vou ler, porque se eu for ficar falando eu vou demorar muito. Não, eu vou ler essa primeira parte, eu vou ler muito mesmo, para a gente ser bem rápido. Então, para que servem os milagres na Bíblia? Que para mim antes serviam simplesmente para mostrar a divindade de Cristo. Pronto. E como é que o pessoal tira tanta coisa dali? E eu me preocupava com isso, porque de repente as pessoas estavam tirando conceitos ou verdades dali, que talvez eu olhava e falava assim, mas será que Deus realmente queria que a gente tirasse isso dali, dessa mensagem? Será que não é para a gente olhar que Cristo fez um milagre e amém, glorificar o nome dele? Para que servem os milagres? Se a gente tentar explicar os milagres ali no livro de Marcos e nos demais, mas principalmente no de Marcos, que é onde a gente está lendo, comparando com o que acontece hoje, se a gente tentar comparar hoje com os milagres bíblicos, a gente vai cometer alguns equívocos. Porque, por exemplo, por que Cristo fazia milagres? Aí alguém pode me dizer, porque era Deus. Porque ele era Deus. Ele era Deus, ele fazia milagre. Se eu fosse Deus, eu também faria milagre hoje. Porque tanta coisa ruim, tanta coisa errada e tanta pessoa precisando. Se eu fosse Deus, eu também faria milagre. Mas é pouco pensar assim. Ele não é porque ele era Deus. Até porque a Bíblia diz que ele se despojou de toda como homem, ele se despojou de toda a divindade. Ele não fazia o milagre porque ele era Deus. Ele fazia o milagre porque ele era um homem íntegro, um homem santo. Não simplesmente porque ele era Deus. Como se isso fosse simplesmente, né? Mas ele fazia o milagre como um homem íntegro e santo que ele era, e perfeito. Outro erro que a gente pode cometer é se a gente usar os milagres que acontecem, que a gente lê na Bíblia, como uma plataforma para as necessidades atuais, né? Por exemplo, se Deus fez lá, ele também pode fazer aqui. Eu creio nisso. Não estou dizendo que isso está errado. Eu creio. Mas a gente fala, não, se Deus fez, ele também pode fazer aqui. Se Deus curou um cego lá, ele também pode curar um cego aqui. Tal como ele cura. A gente já ouviu testemunhos disso. Mas se Deus fez isso lá, ele também pode fazer aqui. Lá em Hebreus fala, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas também não é só por isso. A gente não pode se atentar apenas a isso. Que Deus, ele é um Deus para fazer milagre. Eu creio num Deus por quê? Porque ele está aqui para fazer milagre. Para mim. A gente tenta... Eu até compartilhei outro dia com os jovens, algumas vezes assim, por que parece que a gente vê menos isso hoje, né? A gente passa pelo livro, pelos evangelhos ali, tanto milagre, como diz o pastor, e às vezes a gente tem a impressão de que esses milagres não acontecem mais hoje, que a gente não vê tantos milagres assim hoje, tantas curas e de paralíticos e de cegueira e de inúmeras, tantas outras que estão ali, e de multiplicação, e onde estão esses milagres hoje? Lá em Hebreus não diz que ele é o mesmo ontem, hoje, sempre? Onde estão esses milagres hoje? E aí a gente tenta minimizar essa falta desse mover sobrenatural, colocando os milagres como o alvo da nossa vida, né? Não acontece aquele monte de milagre hoje, mas eu preciso de um milagre.
Eu venho à igreja, eu sirvo a Deus porque eu preciso de um milagre na minha vida. A gente inverte as coisas. A gente inverte o processo. A gente muda o alvo, na verdade. O alvo que deveria ser Deus, que deveria ser Cristo, passa a ser o milagre. E Deus passa a ser o processo. Então eu estou aqui, eu entro no processo que é Deus, eu me converto, eu estou em Deus, aleluia, para eu ter um milagre. Então eu estou em Deus porque vai se cumprir um milagre em mim. Eu estou em Deus porque a minha situação vai melhorar. Eu estou em Deus porque eu vou ganhar algo novo, eu vou ganhar uma casa nova, um carro novo. Eu estou em Deus porque para o meu filho voltar para casa. Eu estou em Deus. Não, a gente está invertendo as coisas. Nós estamos usando Deus, negociando com Deus para o alvo que é o milagre que a gente deseja. Então por isso que é perigoso não, por isso que a gente tem que se atentar muito ao estudar os milagres bíblicos. E quando a gente faz isso de alterar a ordem do alvo, a gente usa o milagre como fundamento para a nossa fé. Por que você crê em Deus? Porque Deus é um Deus de milagre. Por que você crê em Deus? Porque eu creio que Ele vai fazer isso na minha vida. Por que você vai à igreja? Porque a gente espera. A gente usa o que pode ocorrer, um milagre que a gente precisa como fundamento da nossa fé. E hoje é exatamente isso que ocorre. A gente afirma que o milagre é a grande razão para se ter fé, para buscar a Deus. E aí a gente convive com uma ilusão, que é, a gente vive com uma expectativa, a gente transforma o milagre como a nossa razão para buscar a Deus, mas, como a gente falou, e que o milagre ele talvez seja um pouco escasso, né? A gente não vê grandes maravilhas ocorrendo, como a gente lê na Bíblia, de paralíticos, de pessoas ressuscitando, de homem andando sobre água, assim como Pedro. Esses milagres são escassos, ou quase, não sei, são escassos, para não dizer que não acontece, são escassos. Aí a gente pega e, com essa nossa ilusão, com essa expectativa de um Deus que vai me dar algo, que vai me dar um milagre, a gente começa a usar, e é aqui que eu quero entrar, os milagres bíblicos como algo metafórico. A gente começa a usar sempre os milagres como uma figura de linguagem, a gente faz uma metáfora com os milagres da Bíblia. Então eu pego o texto aqui do cego de Betsaida, e aí eu faço uma metáfora disso, porque talvez hoje não ocorra mais cura de cego, sabe? Então eu não vou usar o texto do cego para dizer que Deus vai curar um cego hoje aqui. Eu vou usar o texto do cego para dizer algo a respeito do mundo espiritual. Não está errado fazer isso, só que a gente não pode usar isso como um pretexto de que a gente não crê mais no que o milagre pode acontecer. A gente não crê mais nesse Deus. Então a gente mudou o alvo que é Cristo, colocou o milagre lá na frente, e a gente vê que está muito longe esse milagre, e a gente fala, quer saber? Então, já que essas coisas não estão acontecendo direito aqui, vamos mudar, vamos dar um sentido figurado para isso aqui, vamos fazer uma metáfora disso aqui. Aí a gente pega o milagre lá da multiplicação de pães e peixes, que Jesus pega lá um cesto com 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão, e a gente não usa ele para falar assim, que não, que Deus pode fazer isso hoje, que Ele pode multiplicar de verdade, fisicamente, mas não, está tão longe para mim, que eu prefiro dizer assim, que vai haver uma multiplicação na sua casa, mais bênçãos para você, sabe? Eu vou te vender algo, porque o meu alvo é o milagre, então eu vou te vender esse milagre, vou deixar você nessa expectativa de um milagre. Ou então eu pego o texto onde Jesus acalma a tempestade, isso também é um milagre. Jesus acalma a tempestade, e a gente passou por umas semanas de chuva bem complicadas, né? E aí eu não dobrei meu joelho para orar e falar assim, Senhor, acalma a tempestade lá naqueles lugares que estão acontecendo aquilo lá, as pessoas estão sofrendo tanto, calma. Não, porque eu não sei se eu creio que Jesus realmente acalma a tempestade hoje. Eu prefiro pegar isso aqui e falar assim, que seus problemas vão passar, sabe? Que você o desemprego, já vai passar. Jesus acalma a tempestade, Ele vai te dar um emprego novo. Fica mais fácil vender um milagre desse jeito, sabe? Por quê? Porque eu estou te dando algo que é o que você quer, que é o que você precisa, algo que o seu coração deseja.
mas a gente compartilhou na quinta-feira com os jovens lá que nem tudo aquilo que o nosso coração deseja realmente vem de Cristo, assim como o pastor nos ensinou, que as nossas vontades, nossas emoções às vezes são nossas, não são do Espírito em nós. Então a gente começa a usar os textos bíblicos maquiando para eu te vender algo. Eu vou usar esse texto aqui para te falar de algo que pode acontecer para você. Eu não vou usar um milagre para falar a respeito da soberania de Deus. Vou falar que Ele pode te dar algo. Fica melhor, fica mais leve. Outra coisa que a gente faz também com os milagres, colocando os milagres como alvo, e muitas vezes não acreditando que eles acontecem, é que a gente começa a colocar valores, as nossas medidas e os nossos valores para os milagres. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus ressuscitou Lázaro, um dos exemplos lá. Deus fez um milagre. Aquele homem já estava lá há dias lá, e Jesus veio e Deus através dele ressuscita aquele homem. E aí eu te pergunto assim, você quer que Jesus hoje pode ressuscitar alguém? Através da sua vida, orando por aquela pessoa? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vão dizer que sim. Ah não, eu já ouvi testemunho disso. Eu creio. Eu já ouvi. O irmão fulano falou que foi lá e a filha morreu nos braços dele, e ele orou e a menina ressuscitou. Eu creio que isso acontece. Eu creio que isso acontece. Esse é um milagre que eu creio. Mas aí também eu te pergunto assim, amém, você crê nesse milagre? Você crê que você também pode andar sobre as águas hoje? Você vai lá na prainha lá e você vai andar sobre as águas? Ah não, Jackson, para que isso? Para que Deus ia fazer isso? Não precisa. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ressuscitou Lázaro e Ele fez Pedro andar sobre as águas. Não, mas não precisa andar sobre as águas, porque isso para mim não significa nada. Eu não preciso disso. Não vai agregar nada isso aí para mim. Eu posso ir de bote, eu posso nadar. Então a gente começa a colocar valores. Por que eu creio que o Senhor pode ressuscitar alguém hoje e eu não creio nesse outro tipo de milagre? Porque para Ele ressuscitar alguém, para mim é mais importante. Então a gente perceba como a gente está invertendo as coisas. Porque não é mais Cristo o alvo, é o milagre. Daí o milagre é o milagre do meu interesse. Então eu creio que Cristo pode ressuscitar um bebezinho lá que acabou de falecer nos braços de alguém. Por quê? Porque, cara, a gente dá valor à vida. A gente dá valor a tudo isso aqui. A gente dá valor. Então, não, meu Deus, mas Deus, como é que pode? É uma criança e perdeu a vida. Não, vamos orar, eu creio que Deus pode. A gente dá valor nisso aqui. Mas Deus dá valor para a eternidade. Então se talvez a gente estivesse olhando para a eternidade, seria diferente. Não que você não fosse se compadecer ou não fosse orar para que Deus fizesse isso. Você faria a mesma coisa, mas você faria isso pelo Deus que há em nós. Você faria isso pela grandeza de Deus e para mostrar a soberania desse Deus. E não porque aquilo ali vai te fazer feliz de novo. Outro valor que a gente pode mudar quando a gente estuda a respeito de milagres é: a gente crê que Deus também pode curar um enfermo. Eu creio que Deus pode curar um cego. Eu creio que Deus pode curar um paralítico. E eu creio que Ele faz isso hoje. Por quê? Porque eu dou valor a isso aqui. A gente dá valor a tudo isso aqui. Então quando Deus faz isso é algo maravilhoso, porque pode ser alguém próximo a gente, e a gente fica feliz, fala: olha aí, olha o que Deus fez. Mas você crê que hoje Deus poderia transformar água em vinho de novo? Ah, Jackson, não sei, para quê? Não sei. Faria sentido isso hoje? Mas Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não criar pesos e medidas diferentes quando a gente está falando da Bíblia. A gente precisa olhar a Bíblia e entender a Bíblia conforme o que está escrito na Bíblia. Se Deus fez, Ele fez. E se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele vai ser o mesmo ontem, hoje, eternamente. E se Ele ressuscita lá, Ele ressuscita hoje. E qualquer milagre que Ele fez lá, Ele pode fazer hoje. A gente tem que olhar para o milagre como algo que é um processo e que leva a Deus. Ele é um processo para provar não para provar, Deus não precisa ser provado, Deus não precisa, não. Ele é um processo porque Deus é bom demais. O alvo é Deus, o alvo é Cristo, o alvo é sempre Ele.
Hoje nós estamos aqui vivendo um processo. Milagres vão acontecer aqui porque o alvo é Ele. Não é o contrário, nós não recebemos a Cristo para que um milagre aconteça. É isso que a gente precisa deixar muito claro. A gente não tem que aceitar Jesus para que um milagre aconteça. Você tem que aceitar a Cristo porque Ele é amor, porque Ele vai te dar uma vida eterna. Então, a gente vai entrar no texto com um pouco dessa visão, sabe? Tentando levar para essa ótica. De que o milagre é o meio e não o fim. A gente não pode inverter as coisas. E o tema da minha mensagem seria mais ou menos assim: a bênção de Deus não é o milagre, mas a formação do caráter de Cristo nos seus filhos. A bênção de Deus não é o milagre em si. A bênção de Deus é a formação do caráter de Cristo nos seus filhos. Deus pode operar um milagre através de você para formar o caráter de Cristo em você, porque você é filho. E a formação, assim como qualquer outra formação que a gente possa estudar aqui nesse mundo, a formação ela é um processo. A formação ela é um processo. Então vamos para o texto de Marcos 8, 22. Entendendo que o milagre que a gente vai ler agora não é o fim em si. Ele é um processo. A bênção que Deus deu para aquele homem não é o fim em si, é um processo. Ele estava formando o caráter dele nas pessoas que estavam em volta. Ele estava formando o caráter de Cristo nos discípulos que estavam em volta. Não devemos amar a Deus porque Ele pode nos proporcionar uma vida prazerosa ou um milagre. Devemos amar a Deus porque Ele é e sempre será. Porque Ele me deu a salvação. Porque eu vou ter vida eterna. Aqui nessa terra talvez eu viva 70, 80 anos, não sei. Mas com Cristo eu vou viver eternamente. E é melhor você desfrutar de uma casa por 80 anos, por 40 anos, pensando que de repente você já viveu metade da vida para adquirir esse bem. É melhor você desfrutar de uma casa durante algumas dezenas de anos, ou melhor você desfrutar de uma vida eterna com Cristo nas regiões celestiais. É melhor você estar em Cristo, em Deus, para receber um milagre, para você desfrutar durante algum tempo, e nesse mundo ainda estiver vivo, ou é melhor você colocar Cristo no alvo para viver uma vida eterna com Ele? Marcos 8, 22 diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E o cego, levantando os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois então Cristo tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Então Cristo mandou para sua casa, dizendo: Não entres de volta na aldeia. Agora é outro papel. Querido, a primeira verdade que eu gostaria de extrair desse texto, e que a gente pudesse aplicar nesse entendimento de que o milagre é um processo, o milagre é o meio, é que Deus dá discernimento ao que os seus olhos apenas enxergam. Mas de onde você tirou isso, Jackson? Quando Jesus tocou pela primeira vez aquele cego e perguntou: E aí, o que você está olhando? O que você está enxergando agora? O que você vê? O cego falou assim: Eu vejo homens, mas eu vejo meio que parecido com árvores andando. Está meio estranho aqui. Eu entendo que nesse primeiro toque de Jesus houve uma cura, talvez física ali, uma cura do globo ocular daquele homem, não sei. Porque para que a gente possa enxergar, há tudo um negócio aqui que tem que funcionar, que talvez o Leonardo possa dar umas aulas para a gente depois, para que a luz possa entrar nos nossos olhos e que isso
se converta em uma imagem para a gente. Existe todo um processo aqui que Deus fez assim minuciosamente para que funcione. Não é fácil o que acontece no nosso olho. Então aquele homem estava cego, Deus o toca e de repente ele passa a enxergar as coisas meio embaçadas. A luz já estava entrando. Eu creio que a cura, se fosse necessária a cura física, ela já teria acontecido ali. Mas a minha primeira verdade é essa: Deus dá discernimento a que os seus olhos apenas enxergam. Aquele homem ainda não estava discernindo bem o que ele estava vendo. Ele já estava vendo, mas ele não discernia, ele não entendia o que ele via. E esse é um dos processos, sabe? Esse milagre. E a gente está no meio disso aqui. Quantos de nós nessa caminhada cristã, nesse processo, a gente de repente está enxergando, mas a gente não está discernindo bem as coisas. A gente está vendo, mas a gente não está entendendo, né? Por exemplo, a gente está com o pessoal lá no encontro de casais. Para quê? Para que Deus dê discernimento novamente para os casais. Por quê? Porque de repente o marido olhava para a mulher e não via mais a mulher que Deus preparou para ele. Ou talvez ele nunca viu isso. Ele vê a mulher que cozinhava para ele, que lavava as roupas dele, que tinha que deixar lá o calçado dele limpo, e que ele chegava em casa, a casa tinha que estar limpa, senão ele já ficava bravo, e que na quarta-feira ela tinha que sair de casa para ele poder assistir o Campeonato Brasileiro, ou a Libertadores, ou qualquer coisa desse tipo. Ele não via mais a mulher como uma ajudadora que Deus colocou ao lado dele para prosseguir na caminhada com ele. Ele via ela literalmente como uma ajudadora, de repente, do lar, doméstica. Ele estava enxergando a mulher dele, mas ele não estava discernindo o que ela significa para ele, por que Deus a deu para ele. Mesma coisa da esposa. Talvez ela já estava olhando para aquele cara lá, acordava, via aquele cara do lado dela lá, e falava: meu Deus, quando é que foi que eu caí nessa? Meu Deus. E o cara trabalha e chega em casa e põe os pés para cima do sofá, e a mulher: oh, meu Deus, como é que eu faço me livrar disso aqui agora? Tá difícil. E que se de repente as contas em casa apertam, a culpa é dele, porque ele precisa trabalhar mais. O cara já trabalha das 7 às 8 da noite e ele precisa trabalhar mais. Não vai fazer bico, vai dar teus pulos. A responsabilidade é tua. Ó teu filho aí. Ela não vê mais o marido que Deus colocou ao lado dela para ser cabeça para ela, o sacerdote no lar, alguém por quem ela, mesmo que ele esteja meio assim, ela precisa orar por ele, ao invés de boquejar com ele. Ela está enxergando o marido todo dia, mas ela não está discernindo. Ela está vendo o marido dela meio estranho, meio torto, sei lá. Os filhos em casa talvez estão enxergando os pais. Eu vejo meu pai tá enxergando o pai todo dia, mas de repente ele nem queria estar enxergando o pai dele. Ele preferia que o pai dele sumisse. Ele preferia que o pai dele nem existisse. Ou a mãe: ah, não preciso de você, eu já tenho 15 anos, sou mais uma criança, não preciso. Ele está enxergando o pai. Ele enxerga o prato de comida que o pai e a mãe dele colocam na mesa todo dia para ele. Ele enxerga a roupa que a mãe dele está lá todo dia limpinha, lá com cheiro de amaciante lá no guarda-roupa. Ele enxerga, mas ele não está discernindo. Ele não está discernindo que isso é para o bem dele, que os pais dele estão cuidando dele. Ele não está discernindo que aquele lugar que o pai e a mãe dele não deixam ele ir é para o bem dele. Não, ele acha que está tudo errado. Ele acha que ele é o dono da razão. Ele não vê mais, ele não discerne mais que os melhores amigos são os pais dele, para quem ele deve contar tudo, para quem ele deve se abrir. Não, ele prefere falar coisa para quem não está lá fora, ele nem conhece. E ele ouve lá fora e não ouve dentro de casa. Ele está enxergando, mas ele não está discernindo. Quantos outros exemplos a gente pode dar de repente em empresa, de patrão com funcionário, de funcionário com patrão, sabe, meu Deus, de amigos, de verdadeiros amigos, ou de falsos amigos. A gente está enxergando tudo isso todo dia, mas será que a gente está discernindo o que está ao nosso redor, o que está ao nosso redor? Foi isso que Cristo fez com o cego, no segundo toque. Deu discernimento para ele, porque ele estava vendo. Eu falei: o que você está vendo agora, então são homens. Olha de novo, são homens. Agora eu posso ver. Deus trabalhou no discernimento dele. E essas distorções que a gente vê no dia a dia, elas vêm do pecado, queridos.
elas vêm do pecado. Não é culpa sua, é culpa do pecado. E você precisa ter consciência disso. O pecado hoje faz com que a gente se veja como centro do mundo, né? Como egoístas. A gente perde a percepção do valor das pessoas que estão ao nosso redor. A gente deixa de amar as pessoas. Não, o trabalho é mais importante do que a minha esposa. Não, ganhar dinheiro é mais importante do que soltar pipa lá com meu filho. A gente perde a percepção do valor das pessoas. A alegria que o Senhor tem para nós, o regozijo, como a gente compartilhou na quinta-feira, é substituído por uma insatisfação que a televisão gera em nós. Porque quando eu olho na TV, eu vejo um cara e... eu tenho que ser forte igual esse cara. Quando a moça olha na TV e vê uma mulher, ela acha que tem que ser igual aquela mulher. O negócio é que aquela mulher ganha dinheiro para passar o dia inteiro, a semana inteira, 20 horas por dia, exagerei, 16 horas por dia dentro de uma academia. E você não, você precisa trabalhar, precisa cuidar dos filhos, precisa lavar roupa, né? E aí você vai ficar sempre tentando aquilo, mas você não vai conseguir. Porque aquilo não é para você, querido. E o cara olha e vê, olha aquele carrão, cara, não, eu preciso de aquele carro, e eu quero aquele carro. E ele vai lá e compra, e financia, e se afunda em dívidas e fala: Senhor, eu preciso do seu milagre. Não, cara, você precisa vender esse carro aí. E o cara está no emprego, e eu não gosto desse patrão, eu vou embora, chuta o balde, fica desempregado. E Senhor, eu preciso abrir uma porta para mim. Cara, você acabou de fechar a porta que ele tinha aberto para você. A gente perdeu a percepção das coisas. A gente está olhando e enxergando o que a gente quer ver, e não aquilo que as coisas realmente são, aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Hoje o Senhor, Ele quer dar esse segundo toque em nós, sabe? Dar essa nova visão para a gente de novo. Fazer com que a gente tenha percepção das coisas. Fazer com que eu olhe para alguém e eu veja aquilo que realmente Deus quer que eu veja. Aquilo que Deus me mostrar que ela é. Para que o marido olhe para a esposa e veja quem ela realmente é. Só que para que isso aconteça, lembrando, isso é um processo. E eu tenho 5 minutos para terminar. Isso é um processo. O milagre é um processo. Ele não é o fim, ele é o meio. Então tem mais uma necessidade, tem mais uma carência disso. A gente precisa dar mais um passo para que o milagre aconteça. Percebe que como o milagre não é o fim, nós fazemos parte do milagre. A gente precisa entrar no processo para que o milagre aconteça. Porque o alvo é Cristo, o alvo é Deus. O milagre é o meio. Eu preciso entrar nesse processo. Eu preciso discernir, olhar e discernir. Para que isso aconteça, o cego fez mais uma coisa. Que quando Cristo perguntou para ele se ele via, se ele estava enxergando bem, o que ele fez? Não, prontamente, não, tô vendo, tá tudo embaçado. E se ele tivesse falado, vai que, né? O cara é Jesus, né? Vive curando por aí, daí agora ele tocou em mim aqui, eu não enxerguei direito. Não vou queimar o filme dele, né? Não, vou falar que tá bom. Aí ele passa o resto da vida dele enxergando homens como árvores. Não, ele falou, não, tá ruim. Eu imagino que isso deva ter chocado as pessoas que estavam em volta vendo essa cena. Pô, como assim? É Jesus, cara. É Jesus, como assim tá ruim? Mas ele falou, não vejo. Ele deu uma resposta. E esse é o nosso segundo passo. Cadê? Perdi a folha. É o nosso segundo passo nesse processo de milagre. Que é, precisamos dar respostas ao Senhor. Precisamos responder ao Senhor. Quando o meu alvo é o milagre e não Cristo, eu vou ficar sempre esperando o milagre. Porque eu vou dizer, não, eu já estou em Cristo, eu estou esperando o milagre. Mas quando o meu alvo é Cristo e não o milagre, eu preciso entrar no processo, eu preciso responder, eu preciso fazer, eu preciso agir como cristão, eu preciso fazer algo. Porque o meu alvo é Cristo. A gente precisa dar respostas ao Senhor. Jesus, quando ele perguntou, ele sabia que o cara estava vindo. Jesus fez propositalmente, ele estava ensinando algo às pessoas que estavam ali. E o cego respondeu. Então eu creio sim que Deus ainda opera milagres hoje. Só que Ele quer operar milagres, querido, através de você, da resposta que você dá. Não porque Ele precisa de você, mas porque Ele tem prazer em se relacionar contigo. Ele quer. Deus quer nos usar para fazer o que Ele deseja. O pastor Valdir fala muito assim, eu não sei de onde ele tirou essa frase, mas que o céu responde quando a terra corresponde. Para que isso aconteça, a gente precisa corresponder, precisa agir, precisa fazer, precisa dar resposta.
É como se Cristo estivesse olhando para você agora aqui falando assim: e aí? Tá enxergando bem? Olha para tua esposa aí. Tá enxergando bem? Tá tudo certo? Olha para teu filho. Tá tudo certo? Tá enxergando bem aí? Ei, olha para tua empresa, olha para tuas papeladas lá, tá tudo certo aí? Tá enxergando bem aí? Você pode olhar, não, eu olho assim e falo, não tá bem, cara. Não, mas tá, Senhor, tá bem, porque eu não quero entrar nesse processo. Ou você pode falar, não, Senhor, tá tudo errado, eu estou sonegando imposto, tá tudo errado, eu estou me enfiando em dívida, tá tudo errado, eu não estou mais tratando minha mulher como ela deve ser tratada, tá tudo errado, eu não converso mais com meu filho, a gente não senta mais à mesa para almoçar, para jantar, tá tudo errado, Senhor, eu não converso mais com meu pai, com a minha mãe, eu só dou bola para meus amigos, tá tudo errado. Você pode corresponder, dar essa resposta para você entrar no processo do milagre, porque o alvo é Ele, o alvo é o relacionamento com Ele. E é isso que Ele quer de você. Responda, por pior que esteja, responda, seja sincero, fale prontamente, não perca mais tempo, para que o milagre aconteça e para que você tenha um relacionamento com Ele. Você é uma resposta de Deus para esse mundo. Ardente expectativa. Como é que é a frase da nossa camiseta lá? A criação aguarda a manifestação dos filhos, algo assim. Meu Deus, Deus precisa, não que Ele não precisa, Ele quer se relacionar com você e te usar como uma resposta dele de milagre para esse mundo, para sua família, para o seu trabalho, para onde você estiver. Não olhe para o milagre como um alvo, não espere, já faça algo. E por que a gente sofre com isso, querido? Porque nos falta conhecimento. Não, mas o milagre não, porque nos falta conhecimento. Sabe por que é mais fácil colocar um milagre no alvo? Porque daí a gente não precisa fazer nada. A gente só precisa esperar em Deus. Não, Deus vai me dar um milagre, Deus vai me dar um milagre, Ele vai me dar um milagre, Ele vai melhorar minha vida, Ele vai melhorar meu trabalho, Ele vai fazer algo. Enquanto isso eu espero. É cômodo fazer isso. Quando a gente inverte as coisas é cômodo pra gente. Eu vou esperar. Agora quando a gente entende que a gente precisa entrar no processo, que nós precisamos dar respostas a Cristo, e Ele está nos perguntando todo dia: acordou bem hoje? Ei, lembrou de falar lá pro teu vizinho do meu amor por ele? Ele está esperando nossa resposta. Daí pra gente fica difícil, porque a gente vai precisar entrar no processo, vai precisar fazer algo, vai precisar mudar alguma coisa, Deus vai mexer em algo. Mas é isso que Ele espera, esse é o processo da vida cristã. E aí nos falta conhecimento, sabe? Mas a Bíblia é tão grande, né? Olha só, meu Deus, até a letra você começa a ler lá, negócio de Êxodo lá, não, tá muito difícil. Querido, Provérbios tem 31 capítulos, onde a gente pode ler um por dia, assim como o André me lembrou ontem. 31 capítulos. E aqui no capítulo 1, por exemplo, no versículo 8, ele fala assim para os filhos: filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes a doutrina da tua mãe. Eu posso até sair do Provérbios agora e citar o texto de Salmos que o irmão Israel leu, que fala assim, a gente pode falar isso de repente para a nossa vida, para o nosso negócio. Na sua lei medita de dia e de noite, e tudo que fizer prosperará. Tudo que a gente fizer vai prosperar, inclusive nos nossos negócios. Mas quando nós estamos firmados na palavra, quando a gente sabe o que está fazendo, quando a gente está sendo cristão em tudo que a gente faz, vai prosperar. E aí a gente pode falar a respeito de relacionamento, para que a gente consiga enxergar bem. Olha, entende como nos falta discernimento das coisas, nos falta conhecimento. Vamos falar de repente para a mulher, para uma jovem: o bom siso te guardará, em Provérbios ainda, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que te diz coisas perversas. Ei, não dê ouvido para qualquer um, não fica ouvindo bajulação. Vai para a Bíblia está há quantos anos falando isso para você? E para o menino você pode falar assim: para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Não dá ouvido não. Vamos mais um pouquinho. De repente no nosso relacionamento com o próximo, com um amigo, Provérbios ainda 4:29, não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se não te tem feito mal. Para de
queimar neurônio aí com coisas que não precisa, cara. Pensando de alguém, falando de alguém, sabe? Não, tá aqui, ó, tá aqui para te dar discernimento, porque você só está enxergando. Provérbios é um manual da vida cristã. Então, querido, o intuito de alguém quando ministra algo, quando fala algo, quando tenta trazer clareza à palavra, é que a gente possa colocar conhecimento em prática, sabe? Então, se de repente se tem algo aqui que seria minha sugestão para vocês e para mim, é assim, ó, vamos ler livro de Provérbios esse mês inteiro, de agora daqui 31 dias, sabe? A gente vai perceber que algumas coisas vão começar a ser mais claras na nossa cabeça. Deus vai dar discernimento sobre algumas coisas que a gente está enxergando mal. Mas e aí a gente precisa corresponder. A gente vai ler ali que eu preciso melhorar o meu relacionamento dentro de casa. Então eu vou responder ao Senhor, eu vou melhorar o meu relacionamento dentro de casa. Com meu pai, com minha mãe, com filhos, no meu trabalho, com meu patrão ou com o empregado, não sei. Não sei onde você está inserido. Lá na Bíblia, o milagre dizia que Jesus era o Messias. Então que a gente possa enxergar o Messias sempre, todos os dias, em tudo que a gente ouvir, em tudo que a gente lê, no nosso dia, nas nossas ações, nas nossas atitudes. E não enxergar o milagre, enxergar Cristo e ter um relacionamento com Ele através desse processo. A bênção de Deus não é um milagre, é a formação do caráter de Cristo nos seus filhos. Você é filho, você e eu somos filhos, e o caráter do Pai precisa estar em nós. Queridos, que possamos ser o milagre, sabe? Que possamos ser o milagre. E aí, enquanto eu estava tomando banho, hoje antes de vir aqui para o culto já, e Deus fala muito comigo enquanto eu tomo banho, deve ser porque eu demoro muito tomando banho, daí Ele tem bastante tempo dele. Deus me deu clareza a uma música que a gente canta aqui. Eu nem tinha pensado em falar isso agora, era para eu ter falado isso lá no começo, que o tio Léo gosta muito de cantar ela. E Deus me deu um entendimento diferente para ela. E talvez só eu não tivesse, talvez vocês tenham ele. E a música fala assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Amém. Deus é soberano. Nada vai impedir o nascer do sol, nada vai impedir a luz dele, nada vai impedir a esperança da volta dele. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Aí eu começava a olhar e falava assim: essa música aí fala de coisa para mim, né? Ó, o egocentrismo aí nessa música aí, vai começar, né? Igual algumas outras que tem aí. Haverá um milagre dentro de mim. Eu falava, ó, já vai começar, né? Pedir milagre, pedir bênção. Que vem, atenção, haverá um milagre dentro de mim. Haverá. Que vem descendo o rio para me dar a vida. Um rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. O rio vem lá da cruz ao lado de Jesus. Quando eu entendo isso e eu aceito esse Cristo, aí vem a próxima parte da música. Aquilo que parecia impossível e aquilo que parecia não ter saída, que está falando de mim, aquilo que parecia ser a minha morte, pois eu estava sem Cristo, quando eu entendo que o rio de milagres emana lá da cruz, Jesus muda a minha sorte. E aí eu sou um milagre e eu estou aqui. Glória a Deus. Aí se a música acabasse aí, eu ainda ia ficar pensando assim, ainda o cara está se enchendo, eu sou milagre, milagre, o alvo é o milagre. Mas aí vem a próxima parte da música, que fala assim: usa-me, sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Quando você está falando de usa-me, quando você vai usar alguma coisa, é porque você precisa dela, você espera que ela te corresponda de alguma maneira. Quando eu vou usar um carro, eu espero que o carro saia do lugar e funcione e me leve onde eu preciso ir. Usa-me. Você está pedindo para que Deus te use, porque você vai corresponder. E esse é o milagre, esse é o processo, que o alvo é Ele. Usa-me, sou o seu milagre. Usa-me, sou a sua imagem.
Você está pedindo para ser servo ali. Usa-me, eu quero te servir. Você está pedindo para servir. Se você está pedindo para servir, sirva, faça algo. O servo, ele está ali para fazer algo. E sabe qual que é o mais impressionante disso? É que você é filho e você já sabe disso. Mas mesmo como filho, você quer servir. Você não precisa servir, você quer servir. Você tem prazer em servir. Você é filho, você tem tudo, a eternidade. Deus tem tudo para você. Mas você tem prazer em servir, em se relacionar com Ele. Usa-me, ó filho de Davi, porque o alvo é Ele. O alvo é Ele. Queridos, que a gente possa entender o que Deus quer que a gente enxergue nos milagres que estão na Bíblia. E quando a gente for para a Bíblia, sempre o alvo é Cristo. A gente precisa enxergar Cristo em toda a Bíblia. O alvo é Ele. Que possamos ter discernimento das coisas. Ser sinceros em falar para Deus: Deus, eu estou enxergando, mas não estou discernindo bem. Para eu ter discernimento, eu preciso de conhecimento. E a partir do conhecimento eu vou agir. Eu terei uma atitude a tomar. E aí sim, você está no processo de crescimento da sua vida cristã, para o alvo que é Cristo. Aleluia. Agradeço a vocês por me ouvirem por tanto tempo. Deus abençoe. Vamos, Vanderlei.